Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. A gente já vai começar a nossa monitoria de cálculo 2, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre a parte de integrais trigonométricas e também sobre substituição trigonométrica, certo? E aí, só esperar apresentar para a gente começar de fato. Ok. Pode passar, gente. Pronto. Começando o assunto de integrais trigonométricas, né? Nós temos dois casos, os principais, né? Que o primeiro caso é o seno e cosseno, e o segundo caso é para secante e tangente, que a gente vai fazer algumas relações para conseguir facilitar nossas integrais. E aí, no caso, o primeiro caso, o seno e cosseno, acontece quando a gente meio que tem uma certa dificuldade para fazer, por exemplo, uma substituição trigonométrica, que é um pouco mais difícil em casos como cosseno ao cubo de x, seno ao cubo de x, que fica um pouquinho complicado da gente substituir o u por alguma coisa e depois encontrar uma derivada que consiga, de certa forma, facilitar o cálculo. Então, as integrais trigonométricas vêm com essa finalidade de facilitar. Pode passar, gente, por favor. E aí, a gente tem algumas estratégias para calcular essas integrais de seno e cosseno. No caso, tem da primeira situação, que é o caso A, se a potência do cosseno é ímpar. Se, por exemplo, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao cubo de x, é um caso que a potência do cosseno é ímpar. E aí, basta que você tire um desses valores da potência do cosseno e utilize a relação trigonométrica, certo? Como está representado na integral a seguir, a gente tem a integral de seno de m de x, com cosseno de 2k mais 1 de x dx. E aí, a gente isola um cosseno de x, e aí depois fica só cosseno ao quadrado de x elevado a k. E aí, a partir disso, a gente faz a relação trigonométrica que foi apresentada anteriormente, que no caso é o cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. E aí a gente substitui essa relação trigonométrica na nossa integral, onde tem cosseno ao quadrado de x, e aí ela fica com esse resultado final, que é a integral de seno de m de x, seno elevado a m de x, 1 menos seno ao quadrado de x elevado a k, cosseno de x dx. E aí, em seguida, basta que a gente faça a substituição, né? A gente utiliza o u igual a seno x, e aí a gente vai conseguir integrar, porque quando a gente derivar o seno de x, a gente vai ter cosseno de x dx, e aí, consequentemente, a gente se livra desse cosseno. E aí a gente vai ter só os senos, né, que vão ser substituídos, consequentemente, pelo u. Então, isso ajuda muito a facilitar o cálculo dessas integrais. Pode passar, gente. O segundo caso é para quando o seno é ímpar. No caso, o n dele é de 2k mais 1. E aí, basta que você faça a mesma coisa com uma coisa bem parecida com o que aconteceu do cosseno, só que dessa vez você guarda um seno e usa a relação trigonométrica dele. Tudo isso é a relação trigonométrica de seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1, certo? O que a gente está fazendo é só jogar o cosseno ao quadrado de x ou o seno ao quadrado de x para um lado e substituindo na nossa integral, certo? E é isso que está acontecendo. Nesse caso, a gente tem agora, como a potência do seno é ímpar, a gente tem a integral de seno de 2k mais 1 de x, cosseno n de x dx. E aí a gente faz esse processo, a gente retira um seno de x, como foi feito aí, ficou só seno ao quadrado de x elevado a k, e aí a gente faz a substituição, novamente, da identidade trigonométrica, né? E aí fica 1 menos cosseno ao quadrado de x elevado a k, vezes o cosseno de n elevado a n de x, seno de x dx. E em seguida, a gente pode adotar o u igual a cosseno de x, e, consequentemente, a gente deriva, né? E aí a gente consegue se livrar do seno de x, e fica só com os cossenos que serão substituídos por u, certo? Mais à frente eu vou mostrar alguns exercícios que vão facilitar essa visualização, mas não tem muita complicação. E também, em alguns casos,
pode ser que você possa usar tanto um como o outro. Por exemplo, a gente tem uma integral de seno ao cubo de x, cosseno ao cubo de x dx. A gente pode escolher ir pelo caminho do caso A, com cosseno seno ímpar, ou pelo caso B, com seno seno ímpar. Das duas formas, a gente vai chegar no mesmo resultado. Claro, se fizer todos os passos direitinho, usando a identidade trigonométrica e utilizando a substituição para integrar da melhor forma possível, certo? Pode passar, gente. E aí, além disso, né, tem outro detalhe importante que vai ajudar bastante a gente a resolver algumas integrais que precisam ser... Tem meio que algumas coisas tabeladas e facilitam os cálculos, que no caso, principalmente os ângulos metádeis, no caso, também são chamados de arco metádio, tanto para o seno ao quadrado de x, quanto para o cosseno ao quadrado de x. E também tem o produto dos dois, né, seno x e cosseno x. No caso, a gente tem essa relação que a gente pode substituir o seno ao quadrado de x por meio vezes 1 menos cosseno de 2x. Para o cosseno ao quadrado de x, a gente pode substituir ele por meio de 1 mais cosseno de 2x. Porque, querendo ou não, se a gente fizesse uma integral de cosseno de 2x, seria um pouquinho complicado. Então, quando você tira esse quadrado do cosseno, a integral fica mais fácil, porque você vai ter o 1, que vai virar, sei lá, uma constante, por exemplo, x, e depois é só integrar o cosseno de 2x, que também é bem tranquilo, utilizando substituição. E, por fim, o produto do seno de x e o cosseno de x, que pode ser a mesma coisa que meio de seno de 2x, certo? Pode passar, gente. Aí, a gente pode concluir algumas coisas também, além disso. Essa relação que foi feita do seno de x, cosseno x, foi tirado dessa tabelazinha de seno vezes cosseno. Mas também a gente pode ter alguns casos de integrais que você tem um produto de dois senos diferentes. Por exemplo, você tem uma integral que é o seno de 2x vezes o seno de 5x. E aí, nesse caso, é interessante você usar essas relações também, porque elas também vão facilitar bastante. No caso, tem aí o de seno A cosseno B, que é a mesma coisa que meio de seno de A menos B, mais seno de A mais B, tanto para o seno de A seno B, que é meio de cosseno de A menos B, menos cosseno de A mais B, certo? Por exemplo, se se você fizesse o produto de seno A cosseno B, e o A fosse 3x e o B fosse 2x, aí no caso você faria meio de seno de 3x menos 2x, aí vai ficar x, e o outro, 3x mais 2x, 5x. Então, vai ser o seno de x mais o seno de 5x, certo? Tudo isso vezes 1 meio. E a mesma coisa é feita para os outros dois casos, certo? Tudo bem, gente? Pode passar? Tem alguma dúvida? Ok, show. Pois então, agora a gente vai partir mais para a parte prática, né? Resolvendo questões. E nesse caso, eu separei 3 exercícios para ser trabalhados nessa questão de seno e cosseno, certo? E aí eu vou apresentar aqui para vocês para a forma de resolver, certo? Na minha tela. Só um momento. Pronto. Tá dando para ver direitinho? Show. Tá, vou fazer aqui. O nosso primeiro problema, né? Nós vamos ter a integral de seno ao cubo de x, cosseno ao quadrado de x, dx, certo? E aí, nesse caso, é interessante a gente fazer para o caso em que o seno é ímpar, né? Então, a gente vai usar a relação trigonométrica de seno... Opa!
seno ao quadrado x é 1 menos cosseno ao quadrado x, e aí a gente vai fazer a substituição. Só que como é ímpar, vai sobrar um termo de seno aqui. E aí vai ser feita uma substituição usando o u, que vai facilitar os cálculos, certo? E aí vai ser o seguinte, eu vou fazer aqui, eu vou substituir um seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado de x, e aí vai sobrar um seno x, que vai servir para resolver o problema depois, certo? Vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes o cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x, que sobrou, dx. E aí basta que a gente faça o seguinte, a gente diz que u é igual a cosseno de x, e aí derivando, fazendo du, a gente tem menos seno x dx. Aí a gente faz o seguinte, a gente pode, sei lá, multiplicar por menos 1 dos dois lados, certo? E aí a gente vai ter que menos du é igual a seno x dx. E aí a gente pode substituir essa informação aqui, porque a gente já tem um valor para du. E aí a gente vai substituir também tudo que tiver cosseno de x por u. E aí, substituindo, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a integral de 1 menos u ao quadrado, porque é cosseno ao quadrado de x, vezes u ao quadrado, vezes menos 1 du. Aí eu vou jogar esse menos 1 para fora da integral, para ficar mais simples. Ficar menos. Fica menos a integral de... Vou fazer a distributiva, né? Fica u ao quadrado menos u à quarta du. E agora eu gosto de fazer a integral normal, né? Não esquecendo também do menos. Então, vai ficar igual a menos u à terceira sobre 3, mais u à quinta sobre 5, mais a constante, já que a integral é indefinida, né? Se ela tivesse um intervalo, a gente não precisaria adicionar uma constante, mas como ela é indefinida, a gente precisa adicionar a constante. E aí, fazendo a distributiva do valor de menos, a gente tem que fica menos u ao cubo sobre 3. Aqui não é mais, aqui é menos. E aí, fazendo a distributiva, fica mais u à quinta sobre 5, mais c. E aí, basta a gente substituir o valor de u aqui embaixo. E a gente sabe que o é igual ao cosseno, né? É igual ao cosseno de x. Então, a gente tem que o nosso resultado é menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais o cosseno à quinta de x sobre 5 mais c, certo? Tá tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Se tiver tudo tranquilo, eu posso ir para a próxima questão. Ótimo. Vou aqui para a próxima. Vamos lá. Agora a segunda questão. A segunda questão já tem um intervalo, né? O intervalo é de 0 a π sobre 2, π sobre 2, seno a sétima de θ, cosseno a quinta de θ, de θ. Aqui entra naquela situação em que eu falei anteriormente, né? Explicando sobre as estratégias que a gente pode usar para sair dessa situação de produto de potências de seno e cosseno, né? Nesse caso, ó, ambos as potências são ímpares, né? Então, eu poderia escolher tanto ir pelo caminho do seno, fazendo o seno ao quadrado de x, né? Fazendo a relação trigonométrica, ou indo pelo cosseno. Então, a gente poderia escolher por esses dois caminhos. Nesse caso, eu vou pelo caminho do cosseno, certo? Eu vou fazer
o cosseno ao quadrado de θ é igual a 1 menos seno ao quadrado de θ, certo? E aí eu vou seguir aqui. Eu vou no intervalo de 0 a π sobre 2. Eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar esse cosseno à quinta de θ desse jeito. Eu vou fazer cosseno à quinta de θ igual a cosseno à quarta de θ vezes o cosseno de θ. Só que aí eu vou jogar essa relação aqui nesse cosseno à quarta. E aí o cosseno à quinta de θ vai ficar igual a 1 menos seno ao quadrado de θ ao quadrado vezes o cosseno de θ. Certo? E aí eu vou substituir todas essas informações aqui, todo esse resultado que eu encontrei, na minha integral. E aí eu vou ficar com o seguinte, eu vou ter seno a elevado a sétima de θ vezes 1 menos seno ao quadrado de θ elevado ao quadrado vezes o cosseno de θ de θ. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode dizer, já, né, usando o u, que vai ficar bem simples aqui, dizendo que u é igual a seno de θ. Porque quando a gente derivar, o nosso du vai ser cosseno de θ de θ. E aí ele vai entrar aqui, ó. Ele pode ser substituído aqui, o que é a mesma coisa. E aí a gente vai fazer isso. E todas as coisas que tiverem o seno de θ vai ser u. Como aqui é seno a sétima de θ, vai ser u elevado a 7. E assim sucessivamente. E aí a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter a integral de 0 a π sobre 2 de u elevado a 7 vezes 1 menos u elevado ao quadrado du, certo? E aí, a gente precisa resolver esse produto notável, né? Vai ficar mais ou menos assim. Integral de 0 a π sobre 2 vai ficar... vou fazer um colchete aqui para ficar melhor. U elevado a 7 vezes o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que é o quadrado, mais u à quarta, du. E aí a gente faz de novo aquela distributiva, né? Para u à sétima multiplicando todos esses termos. E aí a gente vem aqui e faz a integral de 0 a π sobre 2 de u à sétima menos 2u à nona, por soma de potência, né? Mais u à 11. Não precisa nem do colchete, né? Porque tá mais simples. U à 11 du. E aí a gente integra, né? Integrando a gente faz u à oitava sobre 8 menos 2u à décima sobre 10 mais u à 12 sobre 12 de 0 a π sobre 2. Mas aqui tem um detalhe interessante que é legal de falar com vocês sobre. Se vocês verem, o intervalo da integral, né, tem 0 e π sobre 2. No caso, como aqui é 0, vai zerar todos os numeradores e aí não tem problema. O problema vai ser a gente substituir o π sobre 2 em todos esses valores de u, principalmente porque todos eles estão elevados a uma potência muito alta, uma potência muito grande. Então, dificulta um pouco nossos cálculos, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Tem uma jogada que a gente pode fazer, que a gente pode utilizar para simplificar esse intervalo de integração. Porque é o seguinte, no final dos cálculos, a gente precisaria substituir o valor de u por seno de θ. Mas a gente pode tanto fazer a substituição por u, quanto o intervalo de integração com base em u. E aí a gente não precisaria substituir no final, por seno de θ, certo? E aí é isso que eu vou fazer. Eu vou pegar um intervalo de integração de u e eu vou substituir aqui. Então, eu vou fazer o quê? Quando u é zero, eu vou ter seno de zero. Aqui, ó, com essa relaçãozinha aqui. Eu estou olhando para cá. O u depende de θ.
Então, eu vou fazer aqui, ó, o de zero, que é igual a seno de zero, que é zero. Depois, eu vou pegar o u de π sobre 2, que é igual a seno de π sobre 2, que é igual a 1. Aí, o nosso problema fica muito mais simples, porque agora eu vou substituir esse π sobre 2 por 1, aqui vai continuar sendo zero, mas aqui em cima a nossa integral vai ficar bem mais simples, certo? E aí é isso que eu vou fazer, usando esse intervalo de integração. Lembrando, se a gente faz tanto a mudança de variável usando a substituição e o intervalo de integração, a gente não precisa voltar para a função original, certo? E aí, o que vai acontecer agora é que a gente vai ter as mesmas informações, né? O elevado a 8 sobre 8 menos. Eu vou simplificar, que é 2 sobre 10, né? A mesma coisa que 1 sobre 5. Aí vai ser o elevado a 10 sobre 5, mais o elevado a 12 sobre 12, de 0 a 1, com um novo intervalo de integração. E aí a gente faz, e aí a gente tem 1 sobre 8, menos 1 sobre 10, mais 1 sobre 12. Opa. E aí, se a gente fizer aqui o MMC e tudo mais, né, a gente vai encontrar o resultado, que é 1 sobre 120, certo? Tudo bem aqui? Teve alguma dificuldade? Fez sentido? Então, ok. Eu vou fazer a última questão de seno e cosseno. Então, vamos lá. A última, ela é interessante porque a gente usa justamente aquela relação do produto de seno e cosseno quando eles não são potências, né? Que aí é o seguinte, eu tenho o seno de 8x vezes o cosseno de 5x dx. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela relação lá. Eu vou ter o seno de A cosseno B, que é igual a meio, de seno de A menos B, mais o seno de A mais B. E aí eu vou substituir essas coisas que estão aqui na nossa integral, que vão ser trocados, basicamente. O nosso A é 8x, o nosso B é 5x, e aí a gente usa essa relação aqui para facilitar o cálculo, certo? E aí a gente vai ter o seno de 8x, cosseno de 5x, que é a mesma coisa que meio. Aí a gente tem o seno, vai ser 8x menos 5x, 3x, mais o seno da soma deles, que aí vai ser 8x mais 5x igual a 13x. E aí a gente substitui isso na integral. Então a gente vai ter... eu vou pegar essa constante aqui, que é meio, e já vou jogar para fora, certo? Então a gente tem meio da integral de seno de 3x mais o seno de 13x, fecha colchete, dx. E aí a gente pode quebrar essa integral em duas partes, né? A gente pode fazer a relação da soma das integrais, né? A gente vai fazer meio da integral de seno de 3x dx, mais a integral de meio, né? Seno de 13x dx. E aí, no fim, basta a gente fazer substituições, né? Eu vou fazer aqui, o u é igual a 3x, o meu du é igual a 3dx, certo? Derivando aqui. E aí eu tenho que o meu du sobre 3 é igual a dx, que vai ser substituído aqui.
Para esse lado aqui, eu vou dizer que o meu V é igual a 13x, o meu dV é igual a 13dx, e aí eu concluo que o meu dV sobre 13 é igual a dx. No fim, o que é que eu vou fazer? Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 3 e aqui é a mesma coisa que 1 sobre 13. Eu vou só jogar eles como constantes para fora da integral. E aí eu vou ficar só seno de U du e seno de V dv. Então vai ficar o seguinte, vai ficar meio vezes 1 sobre 3, a integral de seno de U du, mais 1 meio vezes 1 sobre 13, a integral de seno de V dv. E aí fica uma integral bem simples, né? Que é a integral do seno é menos o cosseno. Então vai ficar a integral de seno de x dx é igual a menos cosseno x. Isso aqui a gente pode concluir, porque se a gente derivar o nosso menos cosseno de x, a gente chega em seno de x. Então, a gente está certo. É um caminho de ida e volta. Se a gente derivar isso aqui, a gente chega em seno de x. Então, se a gente quer integrar o seno de x, a gente quer chegar em menos cosseno de x. Então, fica menos 1/6, multiplicando os dois aqui, né? Cosseno de 3x, porque eu estou substituindo o u também, menos 1 sobre 26, cosseno de 13x, porque eu também estou substituindo o v, que é 13x, mais a constante. E aí, é basicamente isso. Alguma dúvida? Se estiver tudo tranquilo, a gente parte para o segundo caso, que é de tangente secante, para integrais trigonométricas. Opa, a Jennifer mandou uma dúvida, não tinha visto, perdão. É desse jeito, sim, sim. Quando não tiver grau, a gente pode resolver dessa forma. Aí tem aquelas relaçõezinhas tabeladas, né? Que no caso, deixa eu voltar aqui, eu peguei essa. Eu peguei essa relação aqui. E tem as outras, né? Porque essa aqui, eu peguei essa relação aqui para resolver o problema. Mas poderia ser, sei lá, um produto de dois cossenos, né? Poderia ser um cosseno de 8x, cosseno de 3x. E aí você já usa a outra relação que tem lá, que eu coloquei na apresentação. Certo? Tranquilo? Ótimo. Então, eu vou dar continuidade para a parte de tangente secante, aí eu vou fazer os exercícios, e aí a Jane dá continuidade. Pode apresentar de novo, Jane, por favor? Vou encerrar aqui. Pronto. Agora, a segunda parte é com relação à tangente secante. E aí, como eu falei, a gente está só trabalhando com outras coisas, mas que têm relações bem parecidas. Principalmente com relação à identidade trigonométrica, certo? O que é que acontece? Dessa vez, a gente trabalhando com a tangente e com a secante, a gente vai buscar relações com base nas derivadas deles. Ou seja, se a gente deriva a tangente, a gente tem a secante ao quadrado de x. Se a gente deriva a secante de x, a gente tem a secante de x, tangente de x. E aí, com base nessas derivadas, a gente vai montando as relações para cada caso, certo? E aí, tem a relação principal, a outra relação que é muito importante, é a identidade, que no caso é a secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x, certo? E aí, no fim, é basicamente a mesma coisa
que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Ela, basicamente, o que foi que aconteceu aqui? A gente pegou essa relação e dividiu tudo por cosseno de x. E aí a gente chega nesses resultados aqui, manipulando, certo? Quando eu for resolver um exercício, eu mostro que chega basicamente na mesma coisa. Mas é isso. Que mais? Ok. Aí pode passar, gente. E aí tem as estratégias que a gente usa para calcular, certo? No caso, a primeira estratégia é quando a secante for par, ou seja, um n, um valor inteiro, né, 2k, onde o k é maior ou igual a 2. E aí, basta que a gente faça o quê? A gente guarda o valor da secante de quadrado de x, e aí a gente usa também a relação secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E aí é o que a gente faz aqui. Integral de tangente elevado a n de x, secante 2x, dx. E aí a gente faz isso, isola a secante ao quadrado de x dx, né? E faz o restante aqui. Por fim, a gente chega nessa última integral, que é a tangente elevada a m de x, substituindo essa identidade trigonométrica do secante ao quadrado de x, a gente tem 1 mais tangente ao quadrado de x, k menos 1, certo? Secante ao quadrado de x dx. E aí a gente faz o u igual a tangente de x, porque quando a gente derivar, a gente tem a secante ao quadrado de x dx, e aí a gente substitui e fica bem mais simples, certo? Pode passar, gente. Em seguida, a gente tem o caso em que a tangente é ímpar. E quando a tangente é ímpar, a gente separa um valor, duas coisas, né, que seria a secante de x e a tangente de x, e em seguida usa a relação tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1, certo? E aí a gente tem integral de tangente de 2k mais 1, x secante n x, dx. Aí a gente tira uma tangente e uma secante, né? Por isso que fica o 2k só para tangente e a secante fica n menos 1, secante de x, tangente de x. E aí a gente chega nesse resultado final quando a gente substitui a tangente ao quadrado. Outra coisa interessante é a gente utilizar o u, dessa vez, igual a secante de x. Porque quando a gente derivar, a gente chega em secante de x, tangente de x, dx. E aí vai facilitar também os nossos cálculos. Pode passar, gente. Tá tranquilo aqui até agora? Ok. E por fim, para algumas integrais já tabeladas, que facilitam também os resultados, é para a integral da tangente e a integral da secante. A integral da tangente de x dx é o logaritmo neperiano, né, do módulo da secante de x mais c. A integral da secante de x dx é o logaritmo neperiano do módulo da secante de x mais tangente de x mais c. E aí a gente vai usar essas informações também para os cálculos, certo? Pode passar, gente. E aí a gente chega nos exercícios, certo? Bora lá. Aí eu vou apresentar de novo aqui e vou resolvendo os exercícios com vocês. Apresentar. Show. Só fazer outra página aqui. Certo. E aí vamos para o primeiro problema de tangente secante, né? Que é uma integral de 0. Antes disso, eu vou mostrar que aquela parte de secante ao quadrado de x igual a mais tangente ao quadrado de x é basicamente a mesma coisa de cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. É basicamente assim. A gente tem essa relação trigonométrica. Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x igual a 1. Aí, para chegar naquela mesma coisa, basta que a gente divida os dois lados
da equação por cosseno de x. E aí a gente vai ter o quê? Cosseno ao quadrado de x, né? Se a gente dividir aqui cosseno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, a gente vai ter 1. Se a gente divide o seno ao quadrado de x por cosseno ao quadrado de x, a gente vai ter tangente ao quadrado de x. E se a gente divide 1 sobre cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que a secante ao quadrado de x. E aí a gente chega na mesma relação que estava lá, certo? E da mesma forma, a gente também pode manipular isso aqui. Se a gente quer substituir a secante ao quadrado, é interessante usar essa relação. Mas se eventualmente a gente quiser isolar a tangente, basta que a gente jogue o 1 para o outro lado, que no fim das contas dá a mesma coisa, né? Que aí a gente fica com secante ao quadrado de x menos 1. Todos eles significam a mesma coisa. Só que você está isolando coisas diferentes, né? E aí, para exercitar essa questão, a gente tem um exemplo, que no caso é uma integral de 0 a π sobre 3, tangente, deixa eu ajeitar mais aqui, 0 a π sobre 3, tangente ao cubo de x, secante à quarta de x, dx. Certo? Nesse caso, a gente vai fazer os cálculos com base na tangente, já que ele é ímpar, né? E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer que o meu u é igual a secante, a tangente de x. E aí, quando eu tiver o meu du, eu vou ter secante ao quadrado de x. E aí, o que eu vou fazer? Essa secante à quarta de x, eu vou quebrar ela em duas. Ela vai ser a mesma coisa que secante ao quadrado de x vezes secante ao quadrado de x. E uma dessas secantes eu vou substituir, certo? Uma delas eu vou usar com base nessa informação do du, e a outra eu vou usar essa relação trigonométrica aqui, certo? E aí vai ficar assim, vai ficar integral de 0 a π sobre 3, tangente à quinta de x, eu vou ter secante ao quadrado de x, secante ao quadrado de x, dx, e eu vou fazer as substituições que eu citei anteriormente, né? Eu vou ter a integral de 0 a π sobre 3, tangente à quinta de x, eu vou ter 1 mais tangente ao quadrado de x, secante ao quadrado de x, dx. E agora eu vou fazer a questão do u, né? O u e o du. E aí vai ficar, como u é igual a tangente de x, eu vou só substituindo todas as tangentes por u, e o meu dx, como ele é, o meu du, na verdade, é secante de quadrado de x dx, eu vou substituir aqui. E aí vai ficar integral de 0 a π sobre 3, u à quinta, vezes 1 mais u ao quadrado, du. Em seguida, eu faço só a distributiva, né? Integral de 0 a π sobre 3, u à quinta, mais u à sétima, du, e faço a integração normal, né? Vou mover para cá. Eu vou ter u à sexta sobre 6, né? U à sexta sobre 6, mais u à oitava sobre 8, de 0 a π sobre 3. Nesse caso, a gente pode fazer aquela mesma simplificação, certo? Que é o que eu vou fazer aqui, porque, de novo, vai ficar com uma potência muito grande, substituindo o π sobre 3. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer o u de 0, que vai ser tangente de 0, que é igual a 0. Eu vou fazer u de π sobre 3, que é a mesma coisa que 30 graus, né? Vai ser tangente de π sobre 3
que é igual a raiz de 3. E aí eu vou jogar tudo aqui. E aí, no fim, eu não vou precisar retornar para a função original, né? Que, no caso, é a nossa tangente de x. Aí eu vou ter 0, a raiz de 3. E agora basta substituir. Eu vou fazer a raiz de 3 elevado à sexta sobre 6, mais raiz de 3 elevado a 8 sobre 8, certo? A gente tem que a raiz de 3 ao quadrado é igual a 3. Então, se a nossa, por exemplo, a nossa raiz de 3 elevado a 6 é a mesma coisa que 3 elevado ao quadrado. Opa, confundi. A gente tem a mesma coisa que 3 elevado a 2 vezes 3, né? Que aí vai ser 3 vezes 3 vezes 3. Da mesma forma, a gente vai fazer para o raiz de 8, raiz de 3 elevado a 8, que no caso vai ser 2 vezes 4, que é a mesma coisa que 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí a gente tem a 27 sobre 6, mais 81 sobre 8, que é igual a 117 sobre 8. Certo? Alguma dúvida? Tá tranquilo de entender? Se sim, certo. Vou fazer aqui a última, então. Ai, não, ainda tem mais. Esse aqui ainda é o primeiro. Certo. A segunda é a integral de tangente à quinta de x dx. Eu vou fazer mais rápido agora, porque já está mais tranquilo. A gente tem a tangente como ímpar, né? E aí a gente faz a tangente de x igual a secante ao quadrado de x. Quer dizer, a derivada da tangente de x, a derivada da tangente de x dx é igual a secante ao quadrado de x. E a derivada da secante de x dx é igual a tangente de x secante de x. E aí, o que é que eu vou fazer? Como aqui é ímpar, eu vou quebrar a tangente à quinta de x em duas partes. Eu vou fazer tangente à quarta de x vezes tangente de x. E dessa tangente quarta de x, eu vou pegar a secante de x menos 1 ao quadrado. Certo? E aí eu vou jogar tudo isso na integral. Eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui secante ao quadrado de x menos 1 elevado ao quadrado vezes a tangente de x dx. E aí a gente faz a gente faz a distributiva, né? A distributiva não, o produto notável. E aí a gente tem o seguinte: a gente tem secante à quarta de x menos duas vezes a secante ao quadrado de x mais 1 vezes a tangente de x dx. E aí a gente divide essa integral em várias integrais, né? A gente faz a integral de secante à quarta de x, tangente de x, dx, menos duas vezes a integral de a secante ao quadrado de x, tangente de x, dx, mais a integral de tangente de x, dx. Certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui?
Eu vou fazer para essa primeira o meu U igual a tangente de x e o meu DU igual a secante ao quadrado de x. Para cá eu vou fazer V igual a tangente de x e o meu DU igual a secante ao quadrado de x. Dx, né? E aí eu vou ter o seguinte, substituindo aqui, né, vai sobrar, se eu fizer isso aqui, ainda vai sobrar secante ao quadrado. Então eu vou ter U vezes, peraí, eu vou fazer outra coisa também. Eu vou pegar a secante ao quadrado de x que sobrou e jogar essa relação de 1 mais tangente ao quadrado de x. Certo? E aí eu tenho um mais u ao quadrado, o du, menos 2 integral de VDV, né? Aqui eu botei du, é dv, o dv, mais a integral da tangente de x dx, que já é tabelada, né? É mais simples. Aí a gente tem u ao quadrado sobre 2, mais u a terceira sobre... Opa! U a quarta sobre 4, né? Fazer uma distributiva. Menos u ao quadrado, porque eu já integrando aqui, fica u ao quadrado sobre 2, aí corta 2 com 2, mais ln da secante de x, mais c, para essa integral aqui da tangente. E aí, substituindo o u, eu tenho meio da tangente ao quadrado de x, mais 1/4 da tangente ao quadrado de x, a quarta de x, menos a tangente ao quadrado de x, mais ln, secante de x, mais c. Tranquilo? Certo. Pois, gente, eu vou resolver essa última aqui, mas eu vou enviar na apostila para agilizar um pouquinho a aula e a Jaine apresentar a parte dela, certo? Eu vou resolver e colocar no grupo do WhatsApp quando acabar a aula. Aí agora a Jaine vai apresentar para vocês a parte de substituição trigonométrica. Pronto, eu acho que vocês estão me escutando bem, né? Sim, dá para ouvir. Eu vou iniciar a apresentação, eu vou tentar não me prolongar tanto, porque para não ficar tarde para vocês irem dormir. Mas, enfim, qualquer barulho estranho externo é porque eu tenho que ficar com as portas abertas, porque minha gata tá dando uma voltinha lá fora. Mas, enfim, aqui são algumas relações trigonométricas importantes que é bom que vocês saibam, sabe? Façam uma revisãozinha para lembrar que vocês vão utilizar elas nessa parte de integral por substituição trigonométrica. Algumas o Vinícius já falou muito bem, então eu não vou me atentar a isso, tá? As relações que a gente for utilizando nos exercícios, eu vou trazer de lado para vocês observarem, tá? Então, isso fica de material para vocês fazerem aquela revisão básica. Aqui são mais algumas revisões, inclusive aqui é como eu chego na secante ao quadrado igual tangente ao quadrado mais 1, mas como eu disse, são coisas que fica de material para vocês olharem depois. O que a gente for utilizando, eu trago para vocês. E aqui são mais umas. Eu fiz questão de frisar bastante aquelas que são mais importantes e que caem mais por conta disso. E aqui, na integral por substituição trigonométrica, basicamente a gente tem 3 casos
que vocês vão olhar, bater o olho e vão identificar pelo que você pode substituir o x. Eu apresentei integral por substituição na nossa última monitoria de cálculo, então vocês devem lembrar como funciona, mais ou menos. Basicamente, você vai pegar a variável e substituir por outro valor. Lá a gente estava chamando de u, né? Para que a integral como um todo ela fique muito mais simples de ser resolvida. Aqui não vai ser diferente, tá? A única diferença é que realmente a gente vai utilizar funções trigonométricas. E aí a gente tem o primeiro caso, que é quando a raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado aparece na integral. E aí você vai substituir esse x por a tangente de θ. No segundo caso, é quando o valor do a está negativo, então aparece como raiz de x ao quadrado menos a ao quadrado, e aí você faz a substituição do x por a secante de θ. E no terceiro caso, aparece o valor da variável negativa, então aparece a ao quadrado menos x ao quadrado, e aí você vai substituir por a seno θ ou a cosseno θ. Nas questões que nós vamos resolver agora na aula, eu utilizei a seno θ, mas é uma questão opcional, tá? Outra coisa, existem alguns macetes que muitos canais eles já disponibilizam, por exemplo, o valor do x que você tem que substituir, mas eles já te dizem o que vai sair dessa raiz aqui. Eu não trouxe isso para vocês porque vocês já têm uma grande quantidade de coisa para decorar, então eu acredito que se vocês aprenderem a calcular a integral fazendo umas substituições de trigonometria básica, não vai ser necessário vocês decorarem, por exemplo, o valor do x e o valor que sai da raiz. Eu acho que fica muito mais complicado. Vamos lá, partindo direto para os exercícios, né? Eu trouxe um exemplo de cada. Aqui no primeiro caso, a gente tem quando aparece a ao quadrado menos x ao quadrado, e aí a gente substitui o x por a seno t. O que é que acontece? Esse valor de a, ele não vai aparecer limpo. Geralmente, ele aparece elevado ao quadrado. Então, para você descobrir o real valor dele, é só você tirar a raiz. Aqui, como o número é 1, a raiz de 1 é 1 mesmo. Mas está aqui frisado. E aí, a gente tem que substituir onde tiver x por 1 vezes seno t, porque é a vezes seno t, certo? Mas vai existir casos que vai aparecer seno u, seno v. É questão de nomenclatura, tá, gente? A estrutura é a mesma. E aí, tudo bem. A gente tem que derivar, né, para substituir esse dx. Então, a derivada de x, a derivada do seno é o cosseno t. Então, fica dx igual ao cosseno t dt. E aí, a gente vem para a nossa integral e substitui o valor de x, né? Como x é 1 vezes seno t e ele está elevado ao quadrado, 1 vezes seno t é o próprio seno t. Então, a gente tem raiz de 1 menos seno t ao quadrado, vezes cosseno de t dt. Por quê? Porque o valor do x é cosseno t dt. E aí eu estou passando rapidamente nessa parte, porque isso foi um negócio que a gente trabalhou bastante na nossa última monitoria. Mas qualquer dúvida, só pedir para mim retornar. E aí, elevando o seno t ao quadrado, a gente tem que a integral vai ser raiz de 1 menos seno ao quadrado de t vezes o cosseno de t dt. E aí eu trouxe uma relação que a gente vai usar agora. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, seno ao quadrado vai ser igual a 1. O cosseno está positivo, passa para o outro lado da igualdade negativa. Então, ele pode ser substituído tudo isso aqui por cosseno ao quadrado de t. E por que a gente faz isso? Porque aí dá para tirar ele da raiz. Corta esse com esse, não é exatamente cortar, mas enfim. Então, a gente tem a integral de cosseno t vezes cosseno t que estava aqui, dt. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de t, dt. E aí, essa foi uma das relações que o Vinícius apresentou para vocês no início da aula, né? Que o cosseno ao quadrado de x, ele pode ser substituído por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E é exatamente o que eu fiz aqui. Eu substituí esse cosseno ao quadrado por 1 mais cosseno de 2t dividido por t. A gente entende que esse 2 está dividindo tanto 1 quanto o cosseno de 2t, certo? Então, eu só separei essas duas partes da nossa fração e já dividi em integrais distintas, porque a soma de uma integral
é igual à soma das integrais. Eu não sei se eu falei exatamente da forma correta, mas enfim. E aí, como esse valor é uma constante, eu posso jogar para fora da integral e a gente tem a integral de dt. E aí, isso aqui é muito simples, né? Que é o próprio t. No segundo caso, nós vamos ter 1/2 multiplicando cosseno de 2t dt. É uma constante também, então a gente pode jogar para fora da integral. E aí fica a integral de cosseno de 2t dt. E aí eu vou trazer essa integral mais para frente para a gente trabalhar mais um pouquinho nela. Pronto. Para a gente resolver ela separadamente. Aqui a gente vai usar substituição também, só que não vai ser a trigonométrica, vai ser aquela simples que a gente já conhece. Lembra que eu falei para vocês, né? Que a gente vai chamar de u aquele que a gente está enxergando a derivada dele na própria integral. A derivada do cosseno é o menos seno. A gente não enxerga isso aqui na integral. Então, a gente vai chamar de u o 2t, porque é só fazer uma manipulaçãozinha e aí a gente chega no du. E aí eu vim e chamei o u de 2t, a derivada de u vai ser t, né? Vai ser o próprio dt, porque a derivada de t é 1 e constante permanece multiplicando. E aí fica a derivada de u igual a o 2. Aí eu passo o 2 para o outro lado, e aí du sobre 2 é igual a dt. E aí tudo bem. Eu venho aqui para a nossa integral, substituo o 2t por u e o dt por du sobre 2. E aí eu já coloquei a fração aqui separada, porque du sobre 2 é a mesma coisa de colocar 1/2, multiplicando cosseno de u du, porque é uma multiplicação. Como é constante, eu jogo para fora da integral. E aí a gente tem a integral de cosseno de u, du. Essa é aquela integral simples, né? A integral do cosseno é o seno. E aí a gente vai ter 1/2 de seno de u. Lembrando que a gente sempre tem que voltar para a nossa variável inicial. O é o 2t, então vai ficar 1/2 de seno de 2t. Mas a constante, porque é uma integral indefinida. E aí a gente volta para o que a gente estava fazendo antes, que era calculando essa integral aqui. A gente já tinha resolvido a parte do dt. E aí nós vamos ter 1/2 de t, vai ser somado com 1/2 do resultado dessa integral, que é 1/2 de seno de 2t, mais a constante. Aqui eu só multipliquei pelo numerador, t sobre 2 mais seno de 2t sobre 4, mais a constante. Eu posso cortar... antes de fazer isso, a relação seno de 2x é igual a 2 vezes o seno de x vezes o cosseno de x. Então, eu posso substituir esse seno de 2t por 2 vezes o seno de t vezes o cosseno de t. E foi exatamente isso que eu fiz aqui. E aí, eu corto esse 2 com esse 4, e aí nós vamos ficar com t sobre 2 mais seno de t vezes o cosseno de t sobre 2, porque eu fiz a simplificação por 2 aqui. Mais a constante, porque é uma integral indefinida. E aí, vamos lá. Lembra que todo esse resultado aqui está em função de t. Só que a gente, como uma substituição normal, igual a gente fez aqui, a gente tem que voltar para a variável inicial. E só para vocês se atentarem, nossa variável inicial era x, certo? A gente substituiu por t para facilitar o cálculo da integração. E aí é o nosso resultado da integral, tal qual esse, e agora nós vamos voltar para a variável, ver o original. E aí tudo bem. Do início da nossa questão, eu já apresentei para vocês que 1 vezes o seno de t é igual a x. Portanto, o seno de t é x sobre 1. O seno, eu acho que vocês lembram bem, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o x é o cateto oposto ao ângulo. Isso aqui era para ser um triângulo, mas enfim. E o 1 é justamente essa hipotenusa, né? É o valor de 1. E aqui na nossa questão, a gente tem que encontrar o valor de quem? A gente tem que saber quanto equivale o seno de t em x, quanto vale o cosseno de t, só que na variável x, e o valor de t na variável x. E aí, tudo bem. Pela relação inicial, eu já sei que o
o cateto oposto é x e a hipotenusa é 1. Aplico um Pitágoras, vocês podem fazer isso com mais calma. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma ao quadrado dos catetos, e vocês vão encontrar aqui nosso cateto adjacente, ele vale isso daqui. Portanto, o nosso cosseno de t, ele é quem? O cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, ele vai ser essa raiz de 1 menos x ao quadrado, porque está junto ao ângulo, sobre a hipotenusa. Então, nosso cosseno é esse. O seno a gente já tinha, só está faltando a gente encontrar agora o valor de t. Seno de t é igual a x. E isso a gente já tem dessa relação inicial aqui. Se a gente quer descobrir o valor de t, a gente isola o t e passa esse seno para o outro lado da igualdade, mas não como seno comumente, normalmente, mas como o arco-seno desse valor aqui, arco-seno de x, certo? Então, t é o arco-seno de x. Vocês sempre podem fazer isso. É um negócio que a gente normalmente faz com teta, né? Fica mais fácil de entender, mas se tiver seno de t, seno de u, vale a mesma relação, tá certo? O t vai ser igual a esse arco-seno de x. E aí está aqui o final da nossa integral na variável trigonométrica. Eu já sei que o valor de t é arco-seno de x, está aqui, dividido por 2, mais seno de t vezes cosseno de t. O seno de t é x, está aqui, e o cosseno de t é a raiz de 1 menos x ao quadrado sobre 1, que é a raiz de 1 menos x ao quadrado. E aí está aqui. Esse numerador estava sendo dividido por 2, mantém, e aí mais a constante, porque é uma integral indefinida. E aí vamos aqui para o nosso segundo caso. Mas antes, vocês têm alguma dúvida? Quer que eu volte ou vá mais devagar? É só falar, tá? Vamos lá. No segundo caso, a gente vai identificar... só uma coisa, Vinícius, se alguém tiver alguma dúvida, manda. Pronto, a Jennifer falou para você ir um pouquinho mais devagar. Tá certo. Vamos lá. Aqui no segundo caso, a gente vai ter a raiz de a ao quadrado mais x ao quadrado. E aí a gente vai fazer a substituição do x por a vezes tangente de t, certo? Essa daqui é a nossa integral do exercício. Raiz de x ao quadrado mais 36 dx. Como eu vou identificar qual é o valor de a? Lembra que eu falei no início, né? Esse valor geralmente aparece elevado ao quadrado. É só você tirar aqui a raiz de 36 e aí você identifica que o valor de a é igual a 6. Tudo bem. Eu sei que onde tiver x, eu vou ter que substituir pelo valor de a, como está aqui, vezes a tangente de t. E aí a gente vai ter que calcular essa derivada para encontrar o valor de dx. A derivada da tangente é a secante ao quadrado. Então, a derivada de x vai ser igual. É uma constante que está multiplicando, então mantém vezes a derivada da tangente, que é secante ao quadrado de t, dt. Feito isso, a gente já tem o valor de a, o valor de x e o dx. É só fazer a substituição na nossa integral original. Então, a gente vai ter aqui 36, que era o 36 que estava lá, mais, onde tiver x, eu substituo por 6 tangente de t. E aí foi o que eu fiz aqui. 6 tangente de t. Como x está elevado ao quadrado, eu elevo ao quadrado também. O dx, quem é? O nosso dx é 6 secante quadrado de t dt. Então, eu vou substituir todo esse dx aqui por 6 secante ao quadrado de t dt. Pronto. Aqui eu vou repetir o 36, certo? E vamos trabalhar em cima desse parêntese. 6 elevado ao quadrado é 36. Tangente de t ao quadrado, elevado ao quadrado é tangente ao quadrado de t, certo? Só peguei esse valor aqui e elevei ao quadrado. Repeti o valor que já estava fora da nossa raiz, que é o 6 secante ao quadrado de t dt. Eu vou colocar o 36 em evidência. Então, a gente tem 36 dividido por 36, dá 1. Está aqui. Mais 36 tangente ao quadrado de t dividido por 36, vai sobrar justamente o tangente ao quadrado de t.
E aí eu vou repetir o que está aqui fora, que é justamente esse 6 vezes secante ao quadrado de t, dt. E aí, vamos lá. Aqui eu coloquei mais uma relação das que a gente vai usar. 1 mais tangente ao quadrado de x, ou t, ou u, lembra que isso não vai mudar na nossa relação. É igual ao secante ao quadrado de x, que no nosso caso vai ser o t. Então, eu vou substituir tudo isso aqui por secante ao quadrado de t, certo? E aí, a gente vai ter a raiz de 36, secante ao quadrado de t. Novamente, o que estava aqui fora, eu só repeti. Essa raiz, como é uma multiplicação, eu posso dividir em duas raízes distintas, sendo multiplicadas. Isso é uma das propriedades da radiciação. Então, a gente vai ter raiz de 36 vezes raiz de secante ao quadrado de t. Lembra que vocês só podem fazer isso em casos de multiplicação. Não vão fazer isso em uma soma no interior de uma raiz. E aí, o que estava aqui fora, eu venho e repito novamente. A raiz de 36 é 6. Está aqui. A raiz de secante ao quadrado de t é só cortar, como vocês acharem melhor. Fica secante de t, certo? E aí, o que estava aqui fora, eu vim repetir. E aí, a gente vai ficar com essa situação aqui, que a gente vai ter a integral de 6 vezes 6, 36. Como é uma constante, eu jogo para fora da nossa integral. Repito secante de t vezes secante ao quadrado de t, dt. E aqui, eu coloquei que a gente ia realizar uma integração por partes. Por quê? Lembra que a integral por substituição, geralmente, quando você olha para a integral, você já olha a derivada dela na integral. Então, você vai olhar e bater o olho no u, o du já vai estar na integral. Isso é um indício que a gente usa uma integração por substituição. Como não é o nosso caso, aqui nessa integral, então é o jeito a gente utilizar a integração por partes, tá? Mas é tranquilo. Aqui é só para vocês lembrarem, né, a forma da integração por partes. Você vai ter a integral de u dv, vai ser igual u vezes v, menos a integral de v du. E aí, vocês têm que lembrar uma coisa. A variável que vocês escolherem para serem u, para ser u, ela vai ser derivada na fórmula. A variável que você escolher para ser o dv, ela vai ser integrada. E aí, é bom vocês ficarem cientes disso, porque já ajuda a escolher o u e o dv de uma forma mais consciente e de uma maneira que possa facilitar para vocês na hora de fazer as contas. O u, como é a função que vai ser derivada posteriormente, é mais viável que a gente escolha que ele seja o secante de t, certo? E aí a gente tem que u vai ser secante de t e o du, porque a gente precisa utilizar na forma, vai ser a derivada disso aqui. E a derivada da secante é a secante vezes a tangente. O dv, ele vai ser o secante ao quadrado de t dt, certo? Pela forma, a gente vai ter um u e um dv. O u eu já escolhi para ser a secante, então secante ao quadrado de t fica sendo nosso dv. Só que eu vou trabalhar com v na nossa fórmula. Então, vou precisar integrar para encontrar o valor de v. E aí, a integral da secante ao quadrado de t é justamente a tangente. E aí, ficou bem mais fácil agora. Aí, vamos lá. Agora é só substituir na nossa formulazinha, tá? Toda essa parte aqui é o que está antes da igualdade. É só nossa fórmula, nossa integral original. E aí, a gente tem. Vai ser u vezes v. Quem é u? É secante t. E o v é a tangente de t. Então, tá aqui, u vezes v, menos a integral de v du. A integral de v, que é a tangente de t, du. O du é a secante de t vezes a tangente de t, dt. Aqui eu já fiz a multiplicação direta para facilitar na hora de reescrever. Então, secante vezes secante ao quadrado, multiplicação de mesma base, mantém a base e somos expoentes. 2 mais 1, 3. Então, isso aqui é a mesma coisa que secante ao cubo de t dt. Eu vou repetir secante de t, tangente de t, menos tangente de t
vezes secante de t vezes tangente de t dt. Eu vou multiplicar essas duas tangentes, vou substituir por tangente ao quadrado de t e deixar multiplicado pela secante. E aí a gente começa a fazer umas manipulações para facilitar a nossa integral, certo? A integral da secante ao cubo de t dt vai ser igual, mantém secante de t vezes tangente de t, menos, eu vou substituir tangente ao quadrado de t pelo equivalente dele. A gente tem aqui que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. É só passar esse 1 que está somando para o outro lado da igualdade, e a gente tem que a tangente ao quadrado de x vai ser igual a secante ao quadrado menos 1. E foi justamente isso que eu fiz aqui. Eu substituí esse valor da tangente por secante ao quadrado menos 1. E aí o secante que estava multiplicando mantém. E o dt. Aí aqui a gente vai fazer aquele chuveirinho, né? E nós vamos ficar com integral da secante ao cubo de t dt vai ser igual a secante de t vezes a tangente de t menos secante vezes secante ao quadrado, fica secante ao cubo. Eu já vou separar em duas integrais, e é por isso que eu vou fazer essas relações de sinais que vocês estão vendo. Secante ao quadrado vezes secante, fica secante ao cubo positiva, mas como tem um menos aqui fora, menos com mais vai ficar menos a integral de secante ao cubo de t dt. Secante vezes menos 1, fica menos a secante de t dt, mas como tem esse menos aqui fora, menos com menos mais. Por isso que ficou a integral de secante de t dt. Pronto. Uma coisa interessante, vocês estão vendo que a integral que a gente quer encontrar é essa daqui, secante ao cubo de t dt. E ela está aparecendo aqui do outro lado da igualdade. O que a gente vai fazer? Joga ela para o lado esquerdo da igualdade, já que é ela que nós estamos tentando encontrar. E aí nós vamos ter que vai ser a integral de secante ao cubo de t dt, mais a integral de secante ao cubo de t dt, igual a isso aqui que já tinha, secante de t vezes tangente de t, mais essa integral que ficou, né? A integral de secante de t dt. Pronto. Eu posso somar essas duas integrais, então vai ficar 2 vezes a secante ao cubo de t dt, e é isso que está aqui. E essa integral aqui, a integral de secante de t dt, é uma integral imediata. Então, eu coloquei aqui o valor dela. Ela é igual ao logaritmo de secante de x mais tangente de x mais a constante, porque é uma integral indefinida. E aí foi justamente o que eu fiz aqui. Somei aquelas duas secantes ao cubo, repeti o secante de t, tangente de t, e coloquei o valor da integral da secante. E aí a gente fica com isso daqui, secante ao cubo de t dt. Esse 2 está multiplicando, eu já vou passar para o outro lado da igualdade dividindo. Eu poderia ter colocado o 2 dividindo todo mundo ou colocado em frações separadas. Optei por colocar em frações separadas, tá? Porque facilita para simplificar depois. E aí a gente vai ter a secante de t, tangente de t, igual que estava antes, mais 1/2 de secante de t mais tangente de t, mais a constante, porque é uma integral indefinida, certo? Lembrando que tudo isso daqui que a gente fez foi tentando resolver essa integração aqui, essa integral aqui. Então, todo esse resultado, até aqui, é referente àquela integral, certo? Mas a gente tem que lembrar que ela estava sendo multiplicada por 36. A gente resolveu só isso daqui. E aí, é por isso que aqui na frente eu coloquei 36 vezes esse resultado, tá? E aí, tudo bem. Esse 36 está multiplicando o resultado da integral. Eu coloquei, ele vai multiplicar todas as outras parcelas da integral, e foi isso que eu fiz aqui. Eu coloquei ele 36 vezes 1/2, secante t, vezes tangente t, mais 1/2 de ln, vezes 36, fica 36 sobre 2, ln de secante de t mais tangente de t, mais a constante. E aí eu
Só repeti o sinal da igualdade, nem coloquei mais isso daqui. Fui fazendo as simplificações que dava. 36 por 2 fica 18. Secante de t vezes tangente de t, mais 36 por 2 a mesma coisa. 18 vezes ln de secante de t, mais tangente de t, mais a constante, certo? E aí a gente resolveu a integral, só que, lembrando, é uma substituição. A gente tem que voltar para as variáveis originais. Para isso, a gente vai ter que encontrar quanto equivale a secante de t na variável x e quanto equivale a tangente de t na variável x, certo? E aí, essa foi a relação que a gente usou no início para fazer a substituição, que x é igual a 6 vezes tangente de t, certo? Então, tangente de t vai ser igual a x sobre 6. Ele está multiplicando, passa dividindo. Mas a gente sabe que a tangente é a nossa coca, né? É nosso cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, desenhando nosso triângulo retângulo, e eu indico que vocês façam isso toda vez que vocês estiverem resolvendo uma questão, porque vai facilitar a visualização, tá? Então, o x é nosso cateto oposto, o 6 é nosso cateto adjacente, e aí só falta a gente encontrar a nossa hipotenusa. E aí a gente aplica um Pitágoras e vocês vão chegar nesse resultado aqui, que nossa hipotenusa vai ser igual a raiz de x ao quadrado mais 36. Certo? Pronto, a gente já sabe o valor da tangente de t, mas a gente precisa encontrar também a secante de t. A secante, a gente sabe que ela é o inverso do cosseno, né? E o cosseno, ele é cateto adjacente sobre hipotenusa. Se a secante é o inverso, então ela vai ser nossa hipotenusa dividido pelo cateto adjacente. E por isso a importância de ter calculado essa hipotenusa aqui. O cateto adjacente a gente já tem, que é o 6, e a hipotenusa é raiz de x ao quadrado mais 36. Então, tá aqui. Hipotenusa sobre cateto adjacente é justamente essa raiz de x ao quadrado mais 36 dividido por 6. E aqui está o resultado da nossa integralzinha, toda na variável t. Eu vou só substituir agora para a nossa variável original. Secante de t é raiz de x ao quadrado mais 36 sobre 6. A nossa tangente é x sobre 6. Está aqui, multiplicado por x sobre 6, mais 18ln, mais 18ln. Secante de t mais tangente de t. Então, vai ser raiz de x ao quadrado mais 36 sobre 6 mais x sobre 6, porque é o valor da tangente, mais a constante. E aí a gente faz as simplificações. Vocês sabem que é uma propriedade das frações, né? Uma multiplicação de fração, você multiplica o numerador e multiplica os denominadores. Foi isso que eu fiz. 6 vezes 6, 36 está aqui. E aí eu multipliquei x vezes a raiz de x ao quadrado mais 36 vezes 18. E aí a gente sabe também, outra propriedade das frações é que numa soma de frações com o mesmo denominador, você mantém o denominador, ou seja, nosso 6, e soma os numeradores. Foi só isso que eu fiz. E aí chega naquela parte importante, né, que a gente adora sair cortando o que dá para cortar. E aí 18 por 36, você faz a simplificação, vai ficar 2. É só dividir por 18, que aqui fica 1, e aqui fica 36 por 18 é 2. É isso que está aqui. Raiz de x ao quadrado mais 36 vezes o x. Mais 18ln de raiz de x ao quadrado mais 36 mais o x dividido por 6 e somado a constante, porque é uma integral indefinida. Tudo bem. E agora nós vamos para o... Esse aqui é o resultado da nossa segunda integral, tá? Nós vamos para o nosso último exercício para abordar o terceiro caso. No terceiro caso, a gente vai ter a variável elevada ao quadrado, mas o nosso valor de A vai ser negativo. E aí você faz a substituição do x por A secante t. Está aqui nossa integral de exemplo, né? Vai ser dx sobre raiz de x ao quadrado menos 16. Como eu falei no início, para você descobrir o valor de A, é só você tirar a raiz do número que está acompanhando a variável. Raiz de 16 é 4.
A gente sabe que tem que substituir o x por a secante de t, então a gente vai substituir o valor de a é 4, então vai ser 4 vezes secante de t. E é só derivar isso daqui para encontrar o dx. A derivada de 4 secante de t, a constante mantém, derivada da secante é secante de t vezes tangente de t, dt. E aí vai uma dica para vocês levarem, principalmente agora que não estou em período de provas. Comecem a fazer umas revisões dessas derivadas, tá? E de algumas integrais imediatas também, porque isso vai facilitar bastante para vocês na hora da prova. Dito isso, vamos lá. Eu já sei quem é meu A, quem é meu X, quem é meu DX. Eu vou só fazer as substituições agora. Dx é 4 secante de t vezes tangente de t. Substituir aqui em cima. E o nosso x ao quadrado ele vai ser substituído por 4 secante de t. Então, vai ficar 4 secante de t elevado ao quadrado. Menos o 16, certo? E aí, eu repito o numerador. Por enquanto, não dá para mexer nele. Vamos trabalhar nessa raiz. A raiz de 4 secante de t ao quadrado, elevando os números desse parêntese ao quadrado, a gente vai ter 4 ao quadrado, 16, e secante ao quadrado vai ficar secante ao quadrado de t. Menos 16, mantém do jeito que estava. E aí, vamos lá. Fazer a mesma jogada que a gente fez no primeiro exercício, certo? Coloque esse 16 em evidência. Sempre que vocês identificarem isso, já coloquem em evidência, porque vai clarificar a ideia de vocês para fazer as substituições. E aí a gente vai ter 16 secante ao quadrado de t dividido por 16, sobra secante ao quadrado de t. Menos 16 dividido por 16, sobra 1. Pela nossa relação que foi usada nos exemplos anteriores, a gente sabe que essa tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado menos 1. Ou seja, a secante ao quadrado menos 1 a gente pode substituir por tangente ao quadrado. E aí eu repeti o numerador novamente, 4 secante de t, tangente de t, dt. E aí eu fiz só essa substituição de secante ao quadrado menos 1 por tangente ao quadrado. E aqui, como vocês sabem, eu posso separar em duas raízes, mas vocês podem fazer direto, tá? A raiz de 16 é 4, tá aqui, e a raiz de tangente ao quadrado é a própria tangente. Peguei o numerador e repeti novamente. E aqui a gente sai simplificando. Dá para simplificar esse 4 com esse e essa tangente com essa. E nós voltamos para uma integral muito simples, né? Que é a integral da secante de t dt. É aquela integral imediata. Então, o valor dessa integral aqui vai ser o ln de secante de t mais tangente de t, mais uma constante, porque é uma integral indefinida. Resolvemos a integral. Agora é só voltar para a nossa variável original, que é o x, seguindo aqueles passos. A gente sabe que o x ele é igual a 4 vezes a secante de t. Então, a secante de t vai ser igual ao x, o 4 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Mas lembra que quem é a secante? A nossa secante, ela é o inverso do cosseno. Portanto, ela vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, esse valor que está aqui em cima é a hipotenusa, por isso que ele está aqui. E esse 4 vai ser o cateto adjacente, por isso ele está aqui. Novamente, a gente aplica Pitágoras, por quê? Porque a gente já descobriu o valor da secante, mas a gente também tem que saber o valor da tangente de t. E é por isso que a gente já joga em Pitágoras aqui, para facilitar nossa identificação. Temos todos os lados do triângulo. A gente sabe que a tangente ela é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. É só vocês lembrarem de Coca. Cateto oposto é o que está oposto ao ângulo, que é justamente a raiz de x ao quadrado menos 16, está aqui. E o cateto adjacente é o que está junto ao ângulo, que é esse 4. Então, a gente já tem o valor da secante e a gente tem o valor da tangente. Vamos voltar para o nosso resultado da integral e substituir. Nossa integral é ln de secante de t mais tangente de t, mais uma constante. Só que quem é a nossa secante? Nossa secante é x sobre 4, está aqui. Mais o valor da tangente de t. Nossa tangente de t é justamente esse raiz de x ao quadrado menos 16 sobre 4.
fecha o módulo, porque tem que garantir que esse número é positivo, mais a constante. E aqui a gente vai aplicar aquela propriedadezinha de fração, e uma soma de fração que nós temos o mesmo valor no denominador, mantém o denominador e soma os numeradores. Foi isso que eu fiz. O denominador era 4, mantive e somei x mais raiz de x ao quadrado menos 16. O resto eu repeti normalmente. E aqui a gente vai usar uma propriedade do logaritmo, tá? Não se agonie com essas coisas. Eu estou ensinando com mais detalhes essa parte final da integral. Isso aqui já responde uma questão de uma prova. Mas eu não sei como é o sistema de avaliação. Se ele passar com alternativas, ou qualquer outra prova, concurso que vocês forem fazer, tem a probabilidade de aparecer dessa forma. E é por isso que eu estou mostrando, certo? E a gente vem para uma propriedade do logaritmo, né? No caso de um logaritmo de mesma base, em que vai ser o logaritmo de uma divisão, a gente pode substituir isso pelo logaritmo na mesma base do numerador, menos o logaritmo na mesma base do denominador. E aí foi isso que eu fiz aqui, certo? Nosso numerador é x mais raiz de x ao quadrado menos 16, eu fiz ln do módulo de x mais raiz de x ao quadrado menos 16, menos o logaritmo na mesma base, que no caso é um logaritmo natural, do denominador, que é ln de 4, mais a nossa constante. E aí uma coisa engraçada, vocês concordam comigo que isso aqui vai dar um número, né? E aí a gente vai ter uma constante menos um número, que vai resultar em uma constante, certo? E é por isso que eu substituí tudo isso aqui por uma única constante C. É porque isso daqui vai dar um número. Da mesma forma que a constante é um número, isso aqui vai dar um número. E aí fazer uma subtração da nossa constante com esse número vai resultar em uma constante também, tá? E aí nós ficamos com ln de módulo de x mais raiz de x ao quadrado menos 16, mais a nossa constante, por conta dessa subtração aqui. E é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, essa foi nossa monitoria de cálculo.